Olá, meus caros, bem-vindos de volta. Hoje nós vamos estudar sobre os modelos produtivos e a evolução do mercado industrial. Nessa aula vamos conhecer e caracterizar os modelos de produção industrial, verificar os modelos e como ocorrem as fusões industriais, conhecer exemplos de fusões empresariais na atualidade. Eu sugiro a vocês que acompanhem esses slides com seus livros e grifando essas partes que estão nos slides, pois essas são as partes importantes que merecem maior destaque. Além disso, se vocês verificarem a necessidade de grifar uma outra parte que tenha chamado a atenção de vocês, também façam isso, que é para a gente não fugir muito da dinâmica das nossas aulas presenciais, ok? A transformação de matérias-primas em produtos para outras indústrias ou bens de consumo é a característica principal do processo industrial. Esse processo utiliza energia, ferramentas, máquina e emprega trabalhadores. Ao contrário do artesanato e da manufatura, o processo que ocorre dentro de uma fábrica amplia exponencialmente o abastecimento de produtos para o consumidor. Gente, o processo de desenvolvimento nas indústrias, o desenvolvimento industrial, ele começou no fim do século XVIII e início do século XIX. Foi quando começou a ocorrer aquela busca por melhores formas de controlar os gastos, controlar a produtividade, o trabalhador e o retorno financeiro. Então, com o decorrer do tempo, vários tipos e modelos de sistema de produção industrial surgiram. Então, um tipo sempre superava o outro, ou seja, um tipo sempre apresentava melhores respostas, melhor desenvolvimento do que o outro. Então, assim, de acordo com o momento histórico e as suas respectivas necessidades. Então, vamos agora analisar os diversos tipos de modelos e sistemas de produção industrial que foram surgindo com o tempo. Por exemplo, vamos começar falando sobre o Taylorismo. O Taylorismo ele foi criado por Frederick Taylor, tá? Frederick Taylor acreditava na especialização das tarefas, ou seja, o trabalhador desenvolvia uma única atividade. Por exemplo, alguém que colocava os faróis nos automóveis na indústria automobilística faria apenas isso o dia todo, sem conhecer os procedimentos das outras etapas de produção. E essa separação do trabalho provocou maior controle sobre os operários, que eram pressionados a produzir em uma velocidade maior, reduzindo o tempo para produzir. Além disso, esse controle rigoroso, em muitos momentos, eram vigiados e cronometrados. Além disso, Frederick ele achou uma estratégia, que era premiar quem produzisse mais rápido. Então, prometendo esses prêmios para incentivar os seus industriários, todos produziam em um tempo menor. Então, nós podemos verificar aí quais são os principais, quais são os princípios do Taylorismo. Já o Fordismo foi criado a partir do Taylorismo. E o seu criador foi Henry Ford, em 1914. A sua ideia foi elaborada em sua própria indústria de automóvel, a Ford, baseado na especialização da função e na instalação de esteiras sem fim na linha de montagem. À medida que o produto deslocava na esteira, o trabalhador desenvolvia sua função. Com isso, visava diminuir o tempo gasto no trabalho, aumentar a produtividade, diminuir o custo de produção e, principalmente, realizar a produção em massa para o consumo ocorrer no mesmo passo. E o Toyotismo? O Toyotismo foi um sistema de produção criado no Japão, que tinha em sua base a tecnologia da informática e da robótica. Isso aconteceu na década de 1970 e, primeiramente, foi usado na fábrica da Toyota. Nessa modalidade de produção, o trabalhador não fica limitado a uma única tarefa. O operário desenvolve diversas atividades na produção. Outra criação desse sistema é o just-in-time, ou seja, produzir a partir de um tempo já estipulado com a intenção de regular os estoques e a matéria-prima. Então, assim, se reduz os gastos, os lucros são maiores, pode-se calcular sobre a demanda dos produtos, ou seja, faz-se o cálculo de acordo com a solicitação do produto, com a compra, com a venda dos produtos no mercado. Assim, eliminam estoques. A Toyota, então, ela não trabalhava com estoques.
Foi essa a ideia para poder reduzir os gastos, assim tendo lucros maiores. E o volvismo? O volvismo, no fim do século passado, emergiu como um novo modelo de organizar e gerenciar a produção industrial. Como na maioria dos outros modelos de produção, esse foi desenvolvido na fábrica da Volvo e conciliou execução manual e automação. Além disso, gente, no volvismo há um grande investimento no trabalhador, em treinamentos e aperfeiçoamentos, no sentido de que esse, no caso o trabalhador, consiga produzir por completo um veículo, em todas as etapas, além de valorizar a criatividade e o trabalho coletivo e a preocupação da empresa com o bem-estar do funcionário, bem como a sua saúde física e mental. Nesse modelo, a prioridade está na qualidade do produto, aliado à qualificação intelectual e social do trabalhador. Vamos falar agora sobre as fusões industriais. Com a intenção de dominar o mercado consumidor e, consequentemente, elevar a sua margem de lucros, as indústrias passaram a adotar estratégias para ter um maior controle do mercado. E dentre essas estratégias, nós podemos destacar os monopólios e os oligopólios. O que são monopólios? Os monopólios ocorrem quando uma empresa estabelece o controle total do mercado, acabando com seus concorrentes. Os oligopólios ocorrem quando duas ou mais empresas se unem com o intuito de dominar e controlar o mercado. Então, existe aí uma diferença entre monopólio e oligopólio. E essa diferença está somente no quantitativo de empresas, certo? Porque quando é monopólio, é uma única empresa. Quando a gente estiver falando de oligopólio, a gente está falando que pode ser duas ou mais empresas. Falaremos agora sobre as práticas empresariais comuns nos oligopólios. Por exemplo, as holdings. O que é holding? Essa prática ocorre quando uma empresa possui como atividade principal a participação majoritária em ações de uma ou mais empresas, tendo o controle administrativo e político da empresa. A gente tem um exemplo aqui claro, que é o Grupo Silvio Santos. O Grupo Silvio Santos ele controla o Banco Pan-Americano, as lojas do Baú da Felicidade, os cosméticos Jequiti, controla também, tem rede de hotéis e pousadas também chamados de Jequitimar, hotéis Jequitimar. E vamos falar então sobre os conglomerados. O conglomerado, essa prática ocorre quando uma empresa só tenta ampliar a sua rede de diversidade de produtos, atuando em mais de uma atividade. Como assim? Então, conglomerado é um conjunto, sendo que nesse caso tem-se um conjunto de organizações ou de empresas, normalmente com algum alinhamento, ou seja, eles são atuantes em ramos semelhantes ou que se complementam. Exemplo, o Santander, a JIF Investimentos, a tão falada Odebrecht. Além disso, gente, o Grupo Globo também. Ele é o 17º maior conglomerado do mundo. E o truste, gente? Truste é um termo utilizado para se referir a uma corporação que detém o controle acionário sobre várias outras empresas. Ou seja, ocorre quando duas ou mais empresas abrem mão da sua independência comercial e se unem com o intuito de crescerem e dominar o mercado, criando uma organização. E o truste ele se subdivide, ele pode ser também vertical ou horizontal, Vertical é quando aqueles que visam controlar de forma sequencial a produção de determinado gênero industrial, desde a matéria-prima até o produto acabado, sendo que as empresas podem ser de diversos ramos. E os trustes horizontais são constituídos por empresas que trabalham no mesmo ramo de produtos. E o cartel? O cartel acontece quando empresas se unem para controlar o valor de um produto do mercado. Ou seja, consiste em um acordo entre empresas com o objetivo de delimitar o mercado e fixar preços, estabelecendo um monopólio sobre o setor. Então, o que acontece no cartel, gente? Elimina a concorrência, aumenta o preço de produto, eles obtêm maiores lucros, só que em prejuízo de quem? Do bem-estar do consumidor, certo? Além disso, nós temos o dumping,
O dumping, ele é uma prática de venda de produtos muito abaixo do preço de mercado, onde por vezes a empresa até apresenta certos prejuízos na tentativa de derrubar as empresas concorrentes. Então, eles preferem se prejudicar para poder derrubar as empresas concorrentes para poder estabelecer um monopólio. Vocês querem um exemplo de dumping? Mais comum aqui no Brasil é a importação de produtos chinês, né? Que geralmente são o quê? São mais baratos que os brasileiros, certo? Então, gente, nós vimos as práticas empresariais mais comuns, sendo que a gente precisa deixar claro aqui que não são todas essas ações que são legalizadas, tá? No Brasil, a gente tem a maioria dessas ações proibidas e o CAD, que é o Conselho Administrativo da Defesa Econômica, é o órgão responsável por fazer tal controle e fiscalização para que se tenha um mercado consumidor mais justo, ok? Por hoje é só, tá? Eu preciso que vocês façam as atividades das páginas 236 até 239, somente até o número 15. Além disso, eu estarei colocando também no grupo atividades extras, né? Para vocês realizarem também, ok? Então, obrigado pela atenção de vocês. Até a próxima aula.